Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre um tema que assusta muita gente, minha gente, o trauma cerebral. Nosso crânio é responsável por proteger o órgão mais importante que temos no nosso cérebro. E talvez por isso os choques na cabeça causem tanta preocupação. Porém, costumamos ficar preocupados quando sofremos algum acidente mais grave. Mas você sabe quando uma pancada sofrida no dia a dia, na região do crânio, merece cuidados médicos? Bom, minha gente, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico neurocirurgião, o doutor Guilherme Prado. Bom dia, doutor, bem-vindo! Tudo bem, que obrigado alegria pela receber, oportunidade. Prazer em conhecê-lo, viu, doutor? Muito prazer conhecê-lo. No dia a dia, doutor, assim, qualquer pancadinha, qualquer queda, qualquer coisa que bate a cabeça, pode ser do menos ao mais grave, doutor? Pode. Por isso que é importante a gente conhecer bem as situações que podem fazer com que a gente se exponha a um trauma de menor intensidade, mas de possível grande repercussão. Vamos falar bastante disso. Doutor, por favor, sente-se. Obrigado. Gente, o doutor já está aqui e o assunto de hoje é fundamental, é de suma importância, porque isso acontece no dia a dia. Uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso pode cair e aí bater a cabeça. E aí, o que acontece? Doutor, talvez a primeira pergunta, que até nós temos o molde, o senhor fique à vontade, o programa é seu aqui, doutor. Obrigado. Ou seja, o que lá dentro da nossa cabeça, da nossa caixa encefálica aí, onde é que o cérebro, ele se apoia em alguma coisa, ele fica mole? Explica para nós, doutor. Na verdade, esse é um modelo bem interessante a respeito da organização do nosso cérebro dentro da caixa craniana. O senhor sabe bastante coisa de cérebro, porque, poxa vida, o cérebro, ele tem um dos grandes mecanismos dele relacionado justamente a ele estar solto dentro da cabeça e fixo em alguns pontos. Então, essa é a grande primeira lição do tecido cerebral em relação aos traumas. Ele é uma estrutura embebida num líquido, o líquor cérebro espinhal, e em alguns pontos ele se torna fixo ao crânio, ou seja, num trauma, seja ele de baixo impacto, de médio impacto ou de alto impacto, o tecido cerebral ele vai ser sacudido dentro da cabeça. A expressão deste trauma, a quantidade de energia dissipada, é isso que vai fazer com que o cérebro responda de várias maneiras ao trauma. Então, dentro do nosso cérebro, da parte óssea, aí, doutor, o cérebro ele não ocupa todo o espaço, aquela caixa, ele é um pedaço. E o que está ao redor, doutor, é um Exatamente. espaço... O que ele tem é algumas fases de crescimento, principalmente na infância e na idade mais avançada. Na infância, o cérebro ainda está em formação. Okay. E na idade adulta, ele estaciona. Quando chega-se a partir da terceira idade, pouco mais, pouco menos, ele diminui bastante o tamanho. Então, este espaço que ele... diminui, doutor? Ele diminui. E isso explica as doenças degenerativas do tecido cerebral, que seriam, por exemplo, as doenças parentes do Alzheimer, vamos dizer assim. Existe uma atrofia cerebral da idade, mas com o passar do tempo, um pouco mais em algumas áreas. Então, isso faz com que a área do tecido cerebral, ela reduza e este espaço por onde o cérebro pode se deslocar aumente. Isso é muito verdade na criança, isso é muito verdade no idoso. Ou seja, nesses dois extremos etários, a gente tem algumas condições de cuidado maior. E é isso mesmo como o senhor falou, Frei. O tecido cerebral ele está solto dentro da cavidade craniana, que seria o osso. Em alguns pontos ele é mais fixo, digamos assim, principalmente onde emergem os vasos sanguíneos e o tronco cerebral com seus nervos que se dirigem para dentro do crânio. Mas basicamente a estrutura ela é toda solta, vamos dizer, dentro desse espaço com líquido. Então ele está embebido num amortecedor natural, que é o líquor cérebro-espinhal. Então, se pudéssemos fazer um corte superior, doutor, no crânio, e pegar o cérebro, ele ia sair. O único orifício que a gente tem aqui embaixo, ele podia puxar tudo e já sai com a medula? Mais ou menos. Ele fica fixo, por exemplo, dos nervos que saem do tronco cerebral, a base do crânio. Ali é um ponto de fixação. Okay. Tanto que algumas vezes, quando você tem alguns traumas, um dos nervos cranianos da visão, do movimento dos olhos pode ser lesado e aí, num paciente de mais idade, normalmente você pode ter até os hematomas dentro desses nervos e fazendo com que o olho fique desviado no trauma.
Quando, Deus é maravilhoso, doutor, ou seja, quando ele fez a estrutura do crânio um pouco menor do que a caixa, a caixa craniana, doutor, é justamente porque Deus já pensou, essa pessoa, esse menino é moleque, ele vai cair, vai bater a cabeça, etc. Então, o cérebro precisa de espaço para fazer um pouco o amortecedor aí, doutor? Importantíssimo, principalmente porque quando nós somos crianças, a gente tem uma tendência natural ao descobrimento e a quedas. Claro. Então, a capacidade que o tecido cerebral da criança tem de dissipar essa energia e não transferir ela totalmente para o tecido cerebral, ela realmente é muito grande, ela é predominantemente maior nas crianças. Então, o tecido cerebral da criança, ele é melhor protegido do que nas outras faixas etárias. Então, a criança tem, digamos, um fator de proteção que, com certeza, é obra divina para poder nos proteger destes traumas nessa faixa etária. Doutor, e tem bastante água dentro, ou seja, é uma gelatina que protege mais ou menos? Muita água, bastante água. A gente tem mais ou menos em torno de meio litro de líquido circulando no tecido cerebral, e esse valor aumenta um pouco ao longo do dia, diminui em algumas faixas etárias, mas basicamente ele se renova a cada 8 horas e com essa cifra mais ou menos de produção de líquor para banhar o cérebro e a medula, que fazem parte de uma mesma coisa. Doutor, eu tenho que fazer essas perguntas. Hoje a gente vê aqui no Brasil, no mundo inteiro, a gente vê situações, até esportes, é verdade que são atletas preparados para isso, enfim, mas é uma pancadaria na cabeça, porque o objetivo é derrubar o oponente, então machucando né, ou seja, o que dá consciência, tem que derrubar o outro. Essas pancadarias a curto, médio e longo prazo estão lesando o cérebro? Sim, a gente já tem vários trabalhos evidenciando conclusivamente lesões cerebrais agudas, a médio prazo e em longo prazo, inclusive várias delas associadas com uma demência específica do paciente com vários traumas sequenciais de crânio, isso muito comum nos jogadores de futebol americano, mas é questão de tempo de logo ter, por exemplo, a respeito dessas lutas, desses programas que tem hoje em dia disseminado para todos os locais, justamente sobre essa questão da transferência do impacto para o crânio, visando derrubar o adversário. Então, sim, essas lesões, basicamente, o desmaiar depois de uma pancada, é o que a gente diz é a concussão. Essa concussão, ela é uma transferência de energia de muita intensidade para dentro dos pilares cranianos, sejam pilares faciais, sejam pilares da base do crânio, seja na conferência, na abóboda do crânio, como a gente diz, e isso transmite essa energia para o cérebro. Em algum momento, essa energia é tão grande que o cérebro roda nos 3 eixos. Uau. E você tomba, você apaga. Isso é um nocaute, vamos dizer assim. Os jogadores também, doutor, vão cabecear esse movimento da bola. A cabeceada, hoje em dia a gente vê que a competitividade dos esportes está muito grande. Isso não acontece apenas no futebol, mas como a gente é o país do futebol, realmente isso acontece muito. Principalmente nos fins de semana, nos atletas de fim de semana. A gente vê muitos pacientes procurando o hospital com joelhadas na cabeça, com batidas de cabeça, com cotoveladas na cabeça, sempre com esses sintomas. O primeiro sintoma é dor, doutor? Bateu a cabeça, vem dor. O primeiro sintoma é a dor, só que dependendo da intensidade, você perde a consciência por alguns segundos. Agora a pessoa está lá brincando, bateu a cabeça no outro, etc., caiu, né? E aí sente, assim, levanta, não perde a consciência, mas uma dorzinha, vai passar, passou, e a pessoa meio que esquece. Deixa né? pra lá. E aí, doutor? O grande ponto é a gente entender que nem todo trauma ele tem uma energia suficiente para poder causar uma lesão cerebral. Entendi. Seja no cérebro, sejam nos vasos cerebrais, seja no osso ou nas outras estruturas sensíveis à dor que nós temos no crânio. Porém, em algumas situações específicas e em alguns locais específicos, essa transferência de energia ela não tem tantas barreiras e ela se transfere. Então, por exemplo, o grande primeira cartilha de quem bate a cabeça sempre é entender se houve ou não a perda da consciência, se você está orientado, se você está bem após o trauma. Então, aquela história de quando você cai, alguém perguntar, olha, tudo bem com você?
está tudo ótimo, você tem que se localizar. Tem algumas perguntas específicas, doutor? Ou seja, a pessoa, não, ela está ali, é meio atordoada, se levanta, eu tenho que fazer algumas perguntas específicas? Normalmente, olha aqui, meu dedo, acompanha um olhar? Sim, normalmente onde você está, quem sou eu, e há alguma dificuldade para movimentar alguma parte do corpo, essa seria, deitou ali a pessoa, olha, tudo bem, você sabe onde você está sentindo dor em algum local. Então, quem sou eu? Quem sou eu? Onde estou? Onde estou? Está sentindo dormência ou perda de força em alguma parte do corpo. E nessa hora você tem que ter bastante cuidado com uma coisa. Você está com dor na coluna, porque às vezes, sequencialmente aos traumas de crânio, ou na queda, ou no próprio trauma do crânio, você machuca a coluna vertebral também. Então essa é a hora de, por exemplo, um paciente que cai, você evitar de manipular ele. Isso que eu ia perguntar, doutora, é muito comum a gente ver, inclusive motoqueiros, assim, que principalmente motoqueiro. Cai. Por que não pode, eu não posso lá ajuntar? Porque é a reação primeira, assim, uma criança cai, a mãe já quer pegar, já quer fazer tudo, Sim. É amor, né? É amor. É instinto. Mas por que eu não posso mexer? O grande ponto, principalmente nos traumas de grande impacto, o motoqueiro, a queda de bicicleta, queda de muro, nessa hora você não tem ali naquele momento algum indício de se houve lesão ou não na coluna vertebral. Às vezes a gente se preocupa com o braço batido, com o braço quebrado, braço alguma deformidade, com alguma dor de cabeça, mas as pessoas podem tender a negligenciar a coluna. E isso é uma coisa muito perigosa, porque num trauma desse, por exemplo, se você tiver uma fratura de coluna e essa fratura preencher alguns critérios de instabilidade, ou seja, a coluna perdeu a capacidade de se manter alinhada, ela pode se movimentar num levantar do chão, num apoiar a mão sobre a cabeça e o paciente pode ter uma lesão neurológica definitiva por isso. Ou seja, você pensa em estar aí ajudando e pode comprometer, pode levar Por isso é importantíssimo o atendimento pré-hospitalar, ter alguns conceitos de suporte básico de vida, que hoje as pessoas podem conseguir em muitas informações e vídeos disso hoje nas mídias, mas acima de tudo, quem tem que cuidar disso é quem é treinado para isso. Então, os socorristas, o SAMU, eles são as pessoas que são os nossos anjos nessas situações. O que você pode fazer ali justamente é impedir a mobilidade da pessoa, ver se tem algo naquela posição que ela possa fazer e sinalizar para que outros não gerem mais vítimas. Esse é um princípio básico do trauma, não gerar mais vítimas. A pessoa está ali deitada, doutora, eu posso colocar uma base, um travesseirinho, nada? Desde quando você não, por exemplo, uma pessoa que cai numa rodovia, naquele chão quente, né? Você até pode impedir que a pessoa tenha alguma outra lesão ali, colocando alguma proteção dentro, entre o solo e a pessoa, mas com movimentos extremamente finos, extremamente coordenados. Então, pessoal, eu vou mexer ele segurando o quadril, vou levantar um pouquinho a cabeça, alguém levanta a cabeça, nunca o paciente faz o movimento, alguém coloca uma proteção ali, acabou, ninguém mexe mais, alguém apoia a cabeça, vamos ver a perna. Então, a coordenação da assistência ao trauma é muito importante entre quem está ajudando essa pessoa. No dia a dia, doutor, é muito comum, por exemplo, uma pessoa com mais idade, está descansando, está dormindo, de repente vai levantar, fica meio mareado, meio uma vertigem, uma tontura e pode ali bater a cabeça dos idosos, doutor, mas descer uma escada. Pertinente essa pergunta, Frei. Na verdade, quando o tempo vai passando para a gente tem alguma dificuldade de manter a circulação de sangue perfeita. Se eu hoje me levantar imediatamente aqui, meu corpo tem mecanismos que vai fazer com que o sangue bata a partir do coração e em alguma fração de segundo ele consiga mandar essa coluna de sangue para o tecido cerebral. Com a idade, a aterosclerose, o envelhecimento da parede da artéria, essa capacidade diminui. Então, nos movimentos bruscos, ou seja, sair da posição deitada para sentada, da posição sentada para em pé, e muitas vezes até o rodar na cama pode fazer com que alguns pacientes tenham a tontura. E nessa hora os idosos são extremamente suscetíveis às quedas, aos traumas de crânio, às fraturas ósseas e principalmente as de quadril, que são extremamente perigosas. Agora, então tem que ter um movimento lento, não levantar de supetão, um movimento brusco, porque pode, ou seja, o organismo ainda está, o sangue precisa ser distribuído. Sim, sim, com certeza. Principalmente com os pacientes de mais idade e com alguma condição de fator de risco para isso, o hipertenso, o diabético, o paciente com alteração de colesterol,
esse paciente tem que ter mais cuidado ainda com esses movimentos bruscos, porque estes são os pacientes que têm uma condição de risco aumentada para a aterosclerose. Quais são as principais sequelas, doutor, assim, de um acidente, de um traumatismo aí? Pode deixar uma sequela para a vida toda? Pode. Principalmente de acordo com a gravidade do trauma, a gente tem algumas alterações momentâneas, outras que podem persistir um pouco mais e, infelizmente, as sequelas quando há lesão cerebral. Basicamente, quando você tem um trauma leve, a primeira alteração que dá é a memória. Muitos pacientes começam a repetir incansavelmente a mesma informação. Onde é que você está? Quem sou eu? Dali a 2 minutos, onde você está? Quem sou eu? Isso é um mecanismo de lesão numa das áreas da memória nossa. E ela só vai melhorar depois do primeiro ciclo de sono. Então, após um trauma de crânio leve, ainda é comum você ter a alteração transitória da consciência e da memória. Após o primeiro ciclo de sono, se isso persistir, peraí que a gente tem que ver se tem alguma coisa alterada. Porque como mexeu, balançou, ele precisa se alinhar novamente. Na verdade, você machucou essa área transitoriamente e ela vai se recuperar. Agora, num trauma moderado, existem alguns outros sinais, principalmente no idoso e na criança, que podem não dar sintomas agora, mas podem dar sintomas mais para frente, justamente por esse conceito do tecido cerebral estar livre dentro da cabeça. Às vezes, uma gotinha de sangue que sai no momento do trauma, ela começa a agir como uma esponja e pega essa água do tecido cerebral. Então, que era um coagulinho de sangue, uma lâmina de sangue, ele começa a aumentar de tamanho. Entendi. E isso forma, nas crianças e nos idosos, os traumas tardios, que em até 60 dias vão vir com dor de cabeça, com vômitos, até episódios convulsivos, paralisia de força de um dos lados do corpo. O paciente de 60, 70 anos fala, nossa, estou tendo AVC. Mas esquece desse trauma de 60 dias. Traumas, às vezes, bobos. Eu já operei inúmeros pacientes que bateram a cabeça no armário do banheiro, que ao entrar no carro bateram a cabeça, que quando alguém foi sair de algum local sem querer esbarrou na saída do transporte público. Então, são várias situações desse sentido. E nos traumas mais graves, aí a gente sempre trabalha com a possibilidade de lesão cerebral. Se ela houve imediatamente sangramento, se ela houve associado com traumas abertos, com lesão do tecido cerebral, esses pacientes têm uma tendência muito maior de ter alterações de memória, de comportamento, de força, de fala, de entendimento do mundo. Para a gente definir, para quem está em casa, que está chegando agora, assim, traumatismo craniano é... Trauma craniano é toda situação que a gente envolve alguma transferência de energia para a estrutura da cabeça. E, de acordo com a intensidade, com a gravidade disso, a gente tem que ter alguns critérios para orientar e poder fazer a assistência melhor do paciente possível. Então, na dúvida, doutor, caiu e se for uma queda relativamente preocupante, não passou lá um gelinho frio na cabeça, etc., deixou sentadinho, descansando, passou, tudo bem, continua a vida. Ou seja, na melhor da hipótese, leva no hospital, numa unidade de pronto-socorro, pronto-atendimento, para ver essa situação, doutor. Exato. Principalmente os médicos do pronto-socorro têm, baseado em critérios muito técnicos, a capacidade para identificar critérios de alarme, ou seja, eles têm as condições plenas de fazer essa identificação e, em algumas situações, essa questão principalmente dos sintomas associados após o trauma, é aí que ele vai falar, olha, esse paciente tem que tomar cuidado, vamos deixar ele aqui dentro, vamos observar, vamos fazer algum exame complementar para poder não desassistir o paciente. Porque alguns acidentes podem até sangrar a parte externa, porque arranhou o cérebro, o couro cabeludo, etc., mas alguns acidentes podem sangrar internamente, doutor. Sangrar internamente. Aí que é coisa... Aí o grande problema aparece, principalmente nas áreas mais sensíveis da cabeça. O osso ele não tem a mesma dimensão de tamanho em todos os lugares da cabeça. Existem alguns pontos que são bem mais delicados. Então a região sobre as têmporas, né, chama têmpora, porque é onde a gente vê o tempo passar para as pessoas, onde a região em volta acima e atrás das orelhas, o osso é muito sensível. Então, traumas nessa região sempre são aqueles primeiros que você tem que tomar algum cuidado com fraturas e hemorragias tardias, com certeza. E uma pessoa que já teve uma queda, etc., uma criança, um adolescente, então evitar as futuras, né, doutor? Porque já caiu uma vez, não aconteceu nada, então caiu de novo, não aconteceu. Ou seja, essa repetição pode levar a longo prazo situações assim complexas lá na frente e grandes sequelas, doutor. Sim, com certeza. Principalmente na repetição dos traumas e na intensidade deles. Com certeza isso é verdade.
Doutor, perguntas estão chegando aqui também com muito carinho, né? Maravilha. Então, a nossa amiga Gabriela Siqueira, de Curitiba, Paraná. Bom dia, Gabriela, que Deus te abençoe. Que bom que você está conosco acompanhando, representando Curitiba aqui no Saúde e Fé. É possível ter sintomas 3 meses depois de sofrer um trauma? Pergunta a queridíssima Gabriela, doutor. Pergunta muito interessante da Gabriela. Como eu disse anteriormente, as questões dos traumas cranianos, a gente tem que identificar alguns fatores de risco tardios que possam aparecer. Dificuldade de movimento, dificuldade para enxergar, dificuldade para falar, convulsões ou dor de cabeça, são sintomas, dor de cabeça sem melhora, são alguns sintomas que sim, podem aparecer tardiamente, tão longe quanto este coágulo leva para fazer o seu crescimento. Então essa é uma situação que no crescimento, ou seja, não num sangramento de grande importância, de grande volume ou tamanho, esses traumatismos tendem a aparecer tardiamente ao trauma. Aqui ela bateu uma questão do intervalo de 3 meses, mas normalmente em até 60 dias, se for para ter algum sintoma, já aparece. Então, tão longe quanto 3 meses, talvez seria interessante investigar se mais nada não aconteceu neste período pós esse traumatismo, que ele pode não estar relacionado. O doutor Guilherme, por exemplo, a pessoa que teve uma queda, etc., ela pode desenvolver futuramente assim, situações de convulsão, epilepsia, por causa dessa queda? Sim, com certeza. Isso é muito verdade, principalmente nos traumas de grande impacto com lesão cerebral. Ou seja, contusões, hematomas, formação de áreas de lesão por transferência de impacto da cabeça, mesmo sem a formação de hematomas, podem gerar áreas na cabeça que vão fazer pequenas cicatrizes. E isso essas áreas podem fazer com que o tecido cerebral, naquele ponto, gere atividade irritativa cerebral. E isso nada mais é do que a convulsão. Essa pergunta, doutora, assim, é um medo, uma preocupação, e deve ser mesmo de tantas mães, enfim. É a Érica Vasconcelos, de Jundiaí, São Paulo. Bom dia, Érica, que bom que você está conosco e fez essa pergunta. Aliás, toda pergunta aqui é muito importante e toda pergunta é bem-vinda, viu? As quedas dos bebês que estão aprendendo a andar têm risco de trauma na cabeça? Ou aqueles assim de colo, doutor, assim, vamos um pouquinho mais cedo ainda. Aqueles de colo, cai a criança, a mãe está lá preparando, etc. Meu Deus, descuidou, caiu. E aí? Érica, fantástica pergunta. Eu tive o desprazer de presenciar e fazer o atendimento do meu filho numa situação dessa, que ele caiu do meu braço, antes de 1 ano. E recentemente atendi também uma moradora do meu prédio e que a criança dela, ela foi transferir a criança do bebê conforto dela para algum outro local e a criança caiu, sem querer. Nossa. Ficou super preocupada, super transtornada, mas esses exemplos são para mostrar como essa situação é comum, é extremamente comum as quedas das crianças que estão aumentando a sua coordenação e estão começando a andar. Essas são situações que a gente tem que ter, obviamente, o apoio dos pais para impedir que essa situação do andar da criança ocorra em algum local onde ela possa se machucar. Solos mais duros, locais com quinas, enfim, são situações que a criança ela ainda não tem um entendimento pleno e completo de defesa, ou seja, numa situação de queda, a criança ela se projeta, ela totalmente se projeta, ela às vezes não tem a capacidade de apoiar ou de rodar o corpo, enfim, ela tem uma situação... Reflexos lentos aí, né? Os reflexos estão em formação. Então, o ideal, o mais importante, obviamente, para você não ser aqueles pais que, como eu fui, quando meu filho nasceu, fui ir Faz atrás... Tempo isso, 5 anos, o Henrique tem 5 anos. O Henrique? Henrique, grande Henrique. Papai te ama, viu, Henrique? Amém. Devotinho de Nossa Senhora. E é uma situação que, para você não ser aqueles pais que ficam atrás da criança, como eu fui, é importante você também preservar a liberdade da criança, não deixar que ela se exponha a situações de risco e, obviamente, facilitar com que aquele caminho e eventuais quedas, se forem para acontecer, que aconteçam num chão com um tapete, Exato, com uma né? proteção. Hoje tem os PVAs, tem vários tipos de estruturas
principalmente que a gente vê naqueles locais de crianças para poder ficar brincando, e assim a gente vê as quinas, como é importante a gente tirar essas quinas da frente das crianças, porque são situações, como eu disse, elas não conseguem se defender e vão se machucar numa situação quinas dessa. Escadas também, né? Vão Nossa, levantar, meu Deus do céu. Então, gente, né? cuidado com a criança, mas deixem ela evoluir. E ó, preparar o ambiente, né? Para que não seja Sim. um ambiente liso, escorregadiço, etc. Né? E só uma última Por favor, coisa. doutor, o senhor é professor aqui. Evite o andador, por favor. Este andador é um pepino, porque se eu disse que justamente a criança precisa desenvolver a sua capacidade de botar os pés no chão e entender se ela está em pé, se ela está de lado, ao usar o andador, aqueles que a gente vê para cima e para baixo, aí o pessoal usando, porque às vezes é um conforto para a mãe, mas o uso frequente dele faz com que a criança não entenda essa posição dos pés e vai retardar esse desenvolvimento. Interessante, porque às vezes a gente ouve a interpretação do outro lado, ou seja, vamos colocar o andadorzinho porque a criança vai ficar de pé, então ela vai ter noção que ela vai ficar de pé e não é, doutor. É o contrário. Na verdade, se a mãe vai cozinhar, fazer o café e ela não quer que a criança saia dali, até concordo. Agora, fazer aquilo, não, ela vai ficar no andador porque ela vai andar mais cedo, isso está errado. Nossa, gente, olha, uma dica aí. A Bruna Farias, de Resende, Rio de Janeiro. Bom dia, Bruna. Que bom que você está conosco, Bruna. Deus te abençoe. Quando acontece de bater a cabeça com força e a pessoa fica com a vista embaçada, tontura e vômito, é necessário ficar no hospital em observação por 12 horas? Às vezes até mais, né, Bruna? Então, Bruna, essa é uma pergunta que alguém me fez há um tempo atrás e até questionando a postura do médico de fazer o período de observação tão longo assim. Na verdade, um dos grandes problemas é você não ter na criança uma transferência de energia tão grande que determine nela sintomas neurológicos que sugiram uma lesão cerebral. Ou seja, ela bateu a cabeça, está bem, foi um trauma razoável, intensidade de impacto, mas ela está bem. O problema é que, normalmente, traumas na região da nuca fazem com que as crianças e até os adultos possam ter episódios de vômitos associados. E aí, a gente vai expor uma criança à dose de radiação de uma tomografia. Então, este talvez seria o grande fator de proteção. Por que muitos médicos optam por deixar a criança 12 horas de observação? O protocolo, na verdade, até em 6 horas você pode, com uma família bem orientada, assistida e com possibilidade de rápida transferência para um serviço público, você até pode abreviar isso. O período de 12 horas, na verdade, é um período de zelo que a gente tem que ter, inclusive não só quando sai do hospital. Porque, de repente, 8 horas, 9 horas depois acontece o episódio de vômito, ficar em casa não é correto. A ideal é que você volte para lá. Aí, doutor, junto com tudo isso, de repente dói a cabeça e a pessoa tem um analgésico aí, um desses, né? E vai lá e toma 1, 2 para aliviar, porque a dor é tão grande. E aí, eu posso fazer isso? O analgésico até pode tomar a medicação para alívio daquele desconforto. O problema é que se existe alguma lesão cerebral, a primeira resposta é que o analgésico não vai fazer o efeito. Pode tomar o analgésico naquele momento, mas vá no médico, é o tempo de você ir para o hospital. Então, para não expor a criança às doses excessivas de radiação da tomografia, que seria um exame para você ter conclusivamente ausência ou lesão presente, a gente opta por deixar as crianças sem a tomografia em critérios específicos e deixar de observação. Então, só cuidado com a questão do jejum, porque o jejum, às vezes, muitas mães ficam preocupadas e, mas vai ficar de jejum 12 horas, ninguém fica de jejum 12 horas. Realmente, ninguém fica de jejum 12 horas. Nessa hora, o pediatra ou o médico que assistia o paciente consegue colocar um soro com, pelo menos, açúcar e hidratação para a criança ou para o adulto não ficar em jejum prolongado 12 horas, mas numa eventualidade cirúrgica é importantíssimo estar de jejum.